tá? Então vamos lá. Antes de investir, você precisa saber, analisar qual empresa você vai comprar. Esse é o primeiro passo. Então, primeiro, gente, para você saber analisar uma empresa, analisar um perfil, primeiro passo, você precisa entender sobre setor e qualidade. Esse é o maior peso que você dá na nota de escolher uma empresa. Por que setor e qualidade? Porque, primeiro, precisa ser um setor lucrativo. Você precisa pensar ao longo prazo, não só nos números, mas pensar da seguinte forma. Essa empresa é uma empresa que vai existir daqui a 10 anos? Essa empresa, ela tá num setor lucrativo ou num setor que não é lucrativo? Esse é um primeiro passo. Então, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você investiria em um banco que ele investe e ele só tem agência física, ele não foi para o digital, e ele nem tem intenção de ir para o digital, ele só quer ficar com a agência física? Você aí investiria num longo prazo aí, pensando em 10 anos de investimento, você investiria em um banco que só tem agência física e que não está no digital? Se a resposta for sim, amigo, você toma cuidado, porque você está indo num lugar, por um caminho errado. Por quê? Porque se a empresa não investe em tecnologia, amigo, vai falir, vai sair fora. Vai acontecer igual a Kodak, igual a Nokia, que não investiu em tecnologia, não valorizou, continuou sempre naquilo que deu certo e não avançou. Entende? Então você precisa entender que você precisa investir em empresas que investem em tecnologia, empresas que vão existir daqui a 10 anos. Um banco digital é uma empresa que você pode investir tranquilamente, que daqui a 10 anos ela ainda vai existir. Então, setor e qualidade é o primeiro ponto que você precisa analisar numa empresa. Segundo ponto, os lucros dos últimos 5 anos. Nésio, como que é isso? Existem aí alguns locais onde você consegue analisar e ver os gráficos da lucratividade dos últimos 5 anos. Como que é essa lucratividade? Ela vem crescendo? Ela vem aumentando? Ela vem em uma crescente alta? É isso que você precisa entender. A lucratividade dos últimos 5 anos. Segundo, margem líquida. Qual que é a margem dessa empresa? Você tem várias empresas, amigo, que tem margem líquida negativa. Você tem empresas que têm margem líquida de 1%, 2%, 3%. Você tem que pegar empresas com margem líquida legal. Qual que é a margem líquida dessa empresa? Você precisa verificar, é o terceiro ponto para você fazer uma análise. Quarto ponto, o ROI. Qual que é o retorno? Qual é o retorno que eu tenho em cima do investimento, tá? Dividendo. Dividendo, amigo, é um passo muito interessante. Por quê? Porque é a participação dos lucros. Essa empresa ela está dividindo o lucro. Quanto que ela está pagando? Empresas que pagam dividendos muito bons, elas pagam acima da renda fixa. Geralmente elas ficam ali pagando acima de uma renda fixa. Então, esse passo a passo você tem que analisar. E, por último aí, o endividamento. Você precisa analisar o endividamento dessa empresa. Essa é uma empresa que ela tem dinheiro em caixa? Essa é uma empresa que ela está endividada? É uma empresa que ela vem numa crescente expansão? Entende? Porque às vezes tem empresas que elas estão endividadas, mas elas estão numa crescente expansão. Elas estão crescendo. Então você precisa analisar. Fechou? Então como que eu avalio? Os produtos são bons? É um setor que existe há bastante tempo? A maioria das empresas do setor são lucrativas? Beleza, então setor e qualidade, estou avançado. Como que eu avalio o lucro nos últimos 5 anos? Teve lucro líquido positivo nos trimestres? Teve crescimento no lucro? Tá, beleza aí, ó. O segundo passo. Margem líquida. Margem líquida ideal são empresas que são maior que 15%. Tem uma margem líquida acima de 15%. São empresas muito boas. Então, beleza. E o ROI? Historicamente, amigo, é legal que o ROI seja maior do que 15%. Então, se a empresa tem um ROI maior do que 15%, também está muito bom. E aqui os dividendos? É maior que a taxa Selic? Para quem não sabe, a taxa Selic é a taxa de juros do Brasil. A gente já teve a taxa Selic a 2%,
A3, A4, A5, A6, A10, a 15% a taxa Selic já chegou. Então, você analisa os dividendos. Essa empresa está pagando os dividendos acima da taxa Selic? Acima do que está a Selic hoje? Está excelente também. Fechou? E o endividamento da empresa? Como avaliar? É o ideal que a dívida líquida sobre a EBITDA seja menor do que 1,5. Então, dívida líquida sobre EBITDA menor do que 1,5 tá ok. Até 3, amigo, dá para passar. Mas o ideal é que seja abaixo de 1,5. Fechou? Se a empresa tiver expansão, se estiver acima de 1,5, tá tudo certo. Então, a análise é isso que você precisa entender. Se você analisar todos esses pontos, você já vai estar investindo em empresas excelentes. Você já vai estar investindo em empresas que te dão um retorno muito bom. Você já vai estar investindo em empresas que vêm numa crescente expansão, numa crescente lucratividade. Você vai estar investindo em empresas que têm uma margem líquida excelente. Você vai estar investindo em empresas que têm dividendos excelentes. Entende? Então, a análise são esses passo a passo aí. Fechou?